Oi, gente, estamos de volta no Kátia Responde e hoje nós vamos falar sobre o vídeo Estilo de Vida, Cérebro Saudável e Brilhante. Olha que tema mais bonito, né? Que como vocês se lembram, nossa websérie Estilo de Vida Saudável, ele inclui primeiro nós melhorarmos a nossa parte intestinal e depois nós melhorarmos o nosso cérebro, porque existe um mecanismo fisiológico no corpo que faz com que a proteção seja sempre para o cérebro. Nós temos gânglios, os vários gânglios que protegem o cérebro, eles existem, nosso corpo funciona de uma maneira divina, mas chega uma hora que nós precisamos assumir esse corpo. E é por isso que mudança de hábitos, mudar 100%, né? Zerar álcool, zerar leite, zerar glúten, esse é o início de uma caminhada para não adoecer o cérebro. Mas, caso esse cérebro já esteja com alguma déficit, alguma doença, nós podemos sim melhorá-lo, e muito. Mas para isso, né, existem os vídeos, existem as dúvidas, e é isso que nós vamos fazer hoje, responder a esse vídeo tão maravilhoso, que eu gostei muito de tê-lo feito, e ele faz parte de toda o nosso objetivo, é fazer com que você se torne responsável pela sua própria saúde. A Flávia Lisboa, ela pergunta: bom dia, doutora, a senhora falou que às 2 horas da manhã acontece o sono reparador. Não, às 2 horas da manhã acontece um milagre, né, no corpo, onde as células se refazem, o corpo ele limpa todo o dia que aconteceu o desgaste, é como se ele realmente reparasse as células. Para que isso aconteça às 2 horas da manhã, é necessário que você comece a descansar o seu corpo 5 horas antes. Por isso que a gente diz, né, dormir às 22, para as 2 horas a gente ter aquele refazimento de todas as células, principalmente do nosso cérebro. Mas tudo bem. E o que acontece, pergunta a Flávia, o que acontece com as pessoas que trabalham nos plantões noturnos? Como manter essa reparação celular? Pois é, Flávia, eu como médica, eu dei plantão 1 ano pago, né, da minha vida, fora os anos de residência que a gente também faz os plantões à noite. E a área médica, como toda a área de saúde, ela precisa desses profissionais que fazem o plantão noturno, também como outras profissões, existem diversas. Quando a gente entende que vai estar acontecendo um dano de função no corpo, nós precisamos, nesse caso, nos precaver, né, nos alimentar, ou nos colocar, como se diz, planos em ação. Por exemplo, se eu dou plantão à noite, eu preciso levar a minha comida, fazer com que aquela comida que eu mesmo faço ou peço para alguém fazer de uma maneira saudável, ela seja cumprida durante os plantões, a ingesta de água. Quer dizer, a pessoa que faz plantão precisa mudar o dia e a noite dela e fazer uma adaptação. Mas ela tem que ser a pessoa mais correta em termos de alimentação, o que ela vai beber, a suplementação que ela vai mudar, né? O dia dela vai ser à noite, a noite vai ser dia. E quando ela for para casa fazer o repouso dela, ela precisa fazer a noite acontecer para todas as células do cérebro dela. Um quarto muito escuro, tudo muito escuro, sem Wi-Fi, sem televisão ligada, sem tomada de televisão ligada, sem tomada de abajur ligado, e colocar uma venda nos olhos também negra vai ajudar. Quer dizer, se eu dou plantão à noite, se eu vou contra um ciclo natural, eu preciso me munir de coisas que vão fazer com que eu enfrente isso da melhor forma possível. De qualquer forma, eu vejo que não é para sempre isso, Flávia. Então, é uma fase que vai acontecer na sua vida, mas que você vai entrar de novo no ciclo de trabalhar de dia e descansar de noite, tá bom? Esses são os meus votos a você e faça isso, faça todo o seu esquema para que você tenha um melhor plantão do mundo.
Respondendo a Adelina Góes, a Adelina diz assim: maravilhosa, maravilhosa você, Adelina. Tenho artrite reumatoide e minha médica nunca passou suplementos minerais ou vitamínicos. Seguimos tomando remédios fortíssimos para sanar as dores, sem restabelecer a saúde. Procurei um nutricionista para montar uma dieta anti-inflamatória, importante isso, e suplementar. Estou melhorando a cada dia, pois ela tirou o açúcar, o trigo, o leite, os derivados e colocou os exercícios. Estou vivendo uma nova vida. Interessante, Adelina, de verdade, no final aqui, ela acaba procurando um nutricionista e não um médico mais, porque nós, infelizmente, na nossa medicina, nós não aprendemos a entender a suplementação e muito menos a alimentação. Aí o nutricionista, sem dúvida nenhuma, ele entra de uma forma bastante imponente e importante. Somente uma observação que precisa ser feita toda vez que você procurar um nutricionista, e você precisa orientá-lo que é da sua opção de ter uma alimentação zero leite, zero glúten, tá? Porque senão eles vão acabar te convencendo de que existe alimentação anti-inflamatório com um queijinho branco, com um queijinho parmesão, e não é bem assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, mas isso existe. E depende muito, Adelina, de você, né? Quer dizer, quando a gente não está feliz com os nossos médicos, nossos colegas, a gente precisa mudar. Isso acontece em todas as profissões. Quando eu não estou feliz com um arquiteto, ou com um advogado, ou com qualquer profissional, nós precisamos sair daquela situação e procurar novas ajudas. E é para isso que os vídeos existem, para você ampliar realmente os seus conhecimentos, e é você que merece saber mais sobre a sua doença e como sanar isso. Nada está perdido, simplesmente a gente precisa realmente abrir os nossos olhos. Parabéns, querida. Respondendo agora a Neuza Roncone, ela diz: doutora, você é fantástica e linda. Pode falar sobre melatonina líquida? Tenho problemas com o sono e a melatonina me ajuda muito. Eu achava que era inofensiva, mas os resultados dos exames aumentaram meu índice glicêmico sem outra causa aparente. Continuo com os mesmos hábitos alimentares. Como pouco porque tenho só 40% do estômago. Tive um câncer em 2005, gratidão. Bom, vamos lá. Neuza. São algumas informações importantes. A Neuza, ela vem de um tratamento já antigo, né? Ela teve um câncer de estômago em 2005, retirou grande parte, ficou com 40%, e segundo ela come pouco. À medida que a gente vai envelhecendo, ou que a gente retira uma parte do estômago, o comer pouco é muito relativo, tá? Você come pouco sobre o que, né? Do que? Qual o alimento? O grande problema, independente, Neuza, daqui no seu caso, das cirurgias, por exemplo, as cirurgias bariátricas, que se diminui muito o estômago, muitos dos meus próprios pacientes que passaram por mim, eles acabam fazendo uma alimentação muito pobre. É pouco, mas é pobre. É uma carne que tem que ser moída, é um arrozinho, um doce de leite líquido, um leite condensado, quer dizer, muitos viram alcoólatra porque o líquido passa, né, pelo estômago, então não tem problema, mas aí eles se sentem melhores, relaxados. Quer dizer, esse comer pouco é muito relativo. Por quê? Porque eu gosto muito da melatonina. Quando a gente fala em melatonina, nós falamos no mais poderoso antioxidante, faxineiro de cérebro, de retina e de intestino. Nós estamos falando de 3 regiões onde contém muitos neurônios. A visão, né, os olhos é um cérebro fora do cérebro. O próprio cérebro e o intestino, que contém mais neurônios que o próprio cérebro, nós produzimos muitas reações e se produz muitos lixos, né, muitos radicais livres. A melatonina, ela entra como um poderoso aliado na faxina, na antioxidação. Por isso, quando a gente ingere essa melatonina, ou 1 hora antes de dormir, né? Depende do teu tipo de insônia. Se a pessoa ela dorme, começa a dormir bem e acorda no meio da noite, é legal
que ela tome imediatamente ao dormir. Se ela fala, não, meu problema de insônia é eu não consigo pegar no sono, então é interessante que ela tome 1h30, 2 horas antes de ir dormir. Então, tudo isso a gente consegue adaptar, né, de acordo com a informação do paciente. Mas eu tomo 10 miligramas, eu comecei com 3 miligramas, depois fui para 5, agora 10. É como se eu contratasse 10 faxineiros para limpar minha casa mental, meu intestino, minha retina. E deve ser começado assim mesmo, deve ser começado gradativo, né, de pouco em pouco. Por quê? Porque como a melatonina é um faxineiro, é um antioxidante, no começo você pode sentir, no primeiros 3 dias a uma semana, uma leve dor de cabeça. Como ele limpa o organismo, ele vai liberar a sujeira, né? Assim, as toxinas, elas são normalmente oleosas. E isso o cérebro entende como uma leve dor de cabeça. Então, quando você começa a suplementar com a melatonina e sente um pouquinho de dor de cabeça o dia inteiro, por exemplo, é um bom sinal. É a dor de cabeça de cura, né, que a gente fala. Qualquer processo de desintoxicação, de limpeza, a gente tem essa leve dor de cabeça. Então, eu colocaria a sua melatonina, manteria ela de fato, tanto você diz que ela te faz muito bem, e olharia de verdade novamente para o nosso estilo de alimento que nós estamos comendo e levar em consideração também o fator estresse. Lembre-se que um estresse continuado, um cortisol sendo liberado há muito tempo, a longa data, ele altera os receptores da insulina. Eles alteram a ação da insulina na célula para a gente captar o açúcar e colocar esse açúcar dentro da célula. Então quer dizer que vai aumentar a glicemia no sangue. Então será que se a gente fica muito tempo pensando na doença ou nos problemas, isso altera nosso índice glicêmico? Sim. E é por isso que nós fizemos um novo vídeo sobre resistência insulínica, para vocês entenderem como é que isso tudo está interligado. O que eu te indico, minha querida? Tente fazer acupuntura, né? O convênio médico, ele libera uma acupuntura para você uma vez por semana. E a acupuntura, ela mexe com todos os meridianos, os canais de energia do corpo. Esfria o baço, o pâncreas, o fígado. Então é muito legal, controla muito bem esse cortisol. Tá bom, Neuza? É isso que eu posso te dizer. Mantenha a sua melatonina, reveja esse lance do estresse e reveja realmente esse pouco de comida que você está comendo. Tem que ser a mais natural possível, tá bom? E mastigar muitas vezes, pelo menos 31 vezes. Um beijo, querida. No vídeo de hoje, com estilo de vida, um cérebro saudável e brilhante, nós conseguimos isso sim. E esse é o objetivo sempre do nosso amadurecimento. Envelhecer, para muitos pode ser algo pesado e triste, mas se você entender que você é dono do seu destino e que você pode começar com a mudança hoje, isso é possível. Então, para isso, o meu agradecimento a todos vocês que participaram, que mandaram os elogios, que perguntaram, que faz com que a gente continue com Kátia Responde, isso seja assim de uma abrangência bastante agradável. Um beijo a todos e até a próxima.